Vamos ao preparo do nosso chantininho. Aqui nós estamos utilizando o chantilly mix da Amélia. Esse é o tradicional. Nós iremos colocar 500 ml ou 500 gramas do chantilly, 100 gramas de leite ninho, afinal o nome da nossa cobertura é chantininho, então o ideal é que seja feito com leite ninho, e 50 gramas de açúcar tipo glacê. Esse que nós estamos utilizando é o da Raízes. Iremos misturar os nossos ingredientes, iremos levar ao freezer por 20 minutinhos antes de bater. Lembrem que o nosso chantilly, antes desse período, precisa ficar 12 horas na geladeira para poder ser utilizado. Você tem que respeitar de fato esse tempo do chantilly na geladeira para que ele fique na temperatura adequada e quando você for bater ele tenha o ponto correto. Após esse prazo dos 20 minutinhos anteriores ao momento de bater, nós iremos colocar o nosso chantininho para bater em velocidade mínima da sua batedeira. Caso o motor da sua batedeira já seja usado com muita frequência e esteja um pouquinho cansado, você pode começar a bater na número 2. Um outro detalhe extremamente importante é utilizar a batedeira planetária. Se você quer trabalhar realmente com chantilly, se você quer trabalhar com chantininho de qualidade, você precisa utilizar a batedeira planetária. Ela vai fazer toda a diferença na consistência final da nossa cobertura. Essa mesma receita, se for batida com uma batedeira comum, não terá esse rendimento e muito menos essa consistência. A batedeira planetária será um investimento primordial para poder trabalhar com chantininho. A velocidade do batimento é a mesma do início até o final. Nós iremos deixar o nosso chantilly bater e quando nós percebermos que ele está ficando com uma consistência um pouquinho mais grossinha, nós iremos adicionar o nosso CMC que já foi diluído anteriormente e o nosso emulsificante. Qual a função de cada um? O nosso CMC vai garantir mais estabilidade na nossa cobertura depois que ela for colocada no bolo. O nosso bolo poderá ficar mais tempo exposto sem risco de escorrer ou de amolecer durante o momento da festa. Já o nosso emulsificante vai dar uma ajudinha no volume, a nossa cobertura vai ter um rendimento ainda maior. Vejam que ele já mudou a consistência, já está um pouquinho mais grosso e agora nós vamos colocar 1 colher de sopa do nosso CMC já hidratado e 1 colher de chá de emulsificante. Pode ser a marca da sua preferência. Voltamos a bater na mesma velocidade. Iremos deixar bater até atingir o ponto desejado. Qual o ponto correto para o nosso chantininho? Ele precisa formar um buraco mesmo no bol da batedeira. Vocês vão perceber que ele vai afastar completamente das laterais. E também ele vai ficar com um aspecto mais poroso. Inicialmente, nosso chantininho fica com aspecto de brilho, mas aí quando ele chegar no ponto adequado, ele vai ficar com aspecto poroso. Quando ele tiver feinho, poroso, todo furadinho, esse é o ponto ideal para desligar nossa batedeira. A batedeira que nós estamos utilizando aqui no vídeo é da marca Oster. Tem um motor excelente, de ótima qualidade. Se você for fazer um investimento em uma batedeira,
o ideal é que ela tenha sempre mais do que 500 watts de potência. Isso vai garantir um batimento perfeito para o seu chantininho. Nós também podemos fazer o nosso chantininho de chocolate. Basta apenas fazermos uma alteração no início da receita, substituindo metade do nosso leite por chocolate 50% cacau. Mas as duas formas de receita estão disponíveis na nossa apostila. Esse é o chantininho feito com o chantilly tradicional da Amélia. Caso você tenha acesso ao chantilly Supreme, que é uma classificação melhor que essa, não vai ser necessário adicionar nem o CMC nem o emulsificante. Ele já vem pronto para usar e já tem uma consistência mais firme. Qual a diferença entre o chantilly tradicional e o chantilly Supreme? Esse tradicional ele tem um rendimento maior em relação ao Supreme, porém ele tem uma consistência um pouquinho mais mole. Então, por isso, nós colocamos esses dois aditivos, que são o CMC e o emulsificante, para ajudar a melhorar a consistência dele. No caso do Supreme, não é necessário colocar esses aditivos. Do jeito que ele vier, você já vai poder bater adicionando apenas o leite e o nosso açúcar. Porém, ele tem um rendimento menor. Vejam que o nosso chantilly já está batendo aí por cerca de uns 5 minutos. Então, assim, não precisa ficar com medo, achando que você vai perder o ponto do chantininho. Deixa realmente ele bater o tempo adequado. Não tenta acelerar esse tempo, deixa ele se misturar bem, deixa ele bater bastante até atingir o ponto correto. Se você resolver acelerar demais e colocar numa potência muito alta da batedeira, o seu chantilly vai dar o ponto praticamente instantâneo, porém ele não vai ter estabilidade para colocar no seu bolo. Assim que você aplicar, ele já vai começar a escorrer. Perceba que começou a se formar um buraco no bol da batedeira. Vejam que ele começa a se afastar da partezinha do batedor e fica como se fosse realmente um buraco dentro da vasilha da batedeira. Aí nós iremos deixar bater mais um tempo e depois iremos parar a nossa batedeira e colocar essa parte que está aí juntinha dentro do globo para baixo. Iremos bater um pouco mais. Por que é necessário fazer isso? Porque dentro desse globinho tem uma parte que ainda não bateu completamente, então ela ainda tem brilho. Enquanto você vê que ele está com brilho, ele não atingiu o ponto correto. Daí é necessário parar, remover tudo com a espátula, misturar um pouquinho e voltar a bater um pouco mais. Vejam quanto ele rende. Nós iremos agora bater um pouco mais para terminar de misturar aquela parte que ainda tem brilho e deixá-lo completamente fosco.
Agora sim, o nosso chantininho está pronto. Vejam o aspecto poroso, ele perdeu o brilho e está com um aspecto bem firme. Então, esse é o ponto correto para o nosso chantininho. A próxima etapa será a nossa hidratação, para assim podermos aplicar no nosso bolo.